Deus, já desde alguns dias dessa semana, sobre uma passagem lá de 1 Coríntios capítulo 1. Todos os textos que nós vamos ler, algumas versões, vai aparecer aqui no telão. Eu quero que você acompanhe essa leitura comigo. Deixa eu te colocar, aqui Paulo está escrevendo à igreja em Corinto. E aqui ele vai falar sobre a cruz de Cristo. A gente está aqui num culto de ceia. A cruz tem tudo a ver comigo e com você. Porque são tantas mensagens que a cruz traz. Dentre elas, a comunhão com os nossos irmãos, a comunhão com Deus. A cruz na simbologia do que diz respeito ao cristianismo, é o maior símbolo. Por quê? Porque Jesus foi morto na cruz do Calvário. A cruz para mim e para você não significa tristeza. Não, significa vitória. Porque Jesus morto naquela cruz, sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Então a nossa fé é uma fé viva. A cruz para mim e para você, ela simboliza a vitória de Jesus. Por isso que para nós a cruz está vazia. Quando a gente simboliza alguma coisa, é a cruz vazia, não a cruz com o corpo de Cristo, não. A cruz está vazia, porque o nosso Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. A gente pode crer, nós podemos entender que existe salvação, transformação, remissão, paz, alegria, aquilo que o nosso coração precisa, a resposta está em Jesus. Você diz amém? Pois é, irmãos, e Paulo está escrevendo aqui aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, está aí já o texto, pode botar, filha? Capítulo 1, versículo 18, olha o que Paulo vai falar. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Quem diz amém por essa palavra? Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da... Olha o que Paulo está dizendo. Então a pregação é um quê, irmão? Daqui a pouco eu vou explicar porque ele disse isso. A loucura da pregação. Aí, meu irmão, versículo fantástico. É a base da nossa ministração, 22 e 23. Diz assim: porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Você diz amém por essa palavra? Tem uma segunda versão da mensagem, esses dois últimos versículos, a Bíblia, a mensagem, traduziu assim: enquanto os judeus buscam milagres, os gregos correm atrás de sabedoria filosófica. Nós prosseguiremos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo. Mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é um milagre e a sabedoria absolutos, reunidos numa única pessoa. Tem outra versão. A versão judaica vai dizer assim: mas tudo que pregamos é Cristo crucificado. Acabou-se, velho. Tudo que pregamos é Cristo crucificado. Pedra de tropeço para os judeus, completo absurdo para os gentios. E por último, precisamente pelo fato de os judeus pedir os sinais e os gregos procurarem por sabedoria, nós continuamos anunciando o Messias executado na estaca como um criminoso. Para os judeus esse é um obstáculo e para os gregos é insensatez. Deu para você ver aí essas três versões que falam sobre o mesmo texto. É interessante que Paulo ele vai estar falando aqui diretamente para duas escolas de pensamento, Tiago. Vai falar diretamente para os judeus, vai falar para os gregos. E é interessante demais que essas escolas hoje elas se faz presente. Faz presente na nossa vida, no nosso cotidiano, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança. Ainda hoje imperam esses dois pensamentos. Ainda hoje imperam esses dois
essas duas escolas estão tão presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Judaico e o grego. Aqui, a palavra foi muito clara. Aqui, os judeus, eles pediam um sinal. E os gregos vão pedir o quê? Uma resposta sábia às suas indagações do coração. As respostas sábias para as suas filosofias de vida. Eles queriam dessa forma, mas nem por sinais e nem por sabedoria. O evangelho não vem de sinais, o evangelho não vem de sabedoria. O evangelho é Cristo Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, viveu a nossa dor, viveu da forma como nós vivemos hoje, sentiu os nossos sentimentos e foi morto numa cruz por amor a mim e a você. Morto por amor, o sangue dele foi derramado como um criminoso para os judeus, para os romanos, para os gregos. Um criminoso, porque só ia à cruz os piores criminosos. Então não é pelo sinal, não é pelo entendimento, é pelo poder de Deus. Os sinais, eles vão falar ao meio do seu coração alguma coisa. As respostas, elas podem até vir, mas não baseia, a nossa fé não está baseada nos sinais, nem está baseada nas indagações filosóficas, teológicas, nem nas perguntas, nem nos porquês. A nossa fé está baseada em Cristo Jesus, Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra é revelada não por sinais, nem por sabedoria, mas é revelada pelo Espírito de Deus, que fala ao coração das pessoas, dos filhos. Aleluia! Aleluia! Os judeus pedem um sinal. Os gregos, eles pedem uma sabedoria. O evangelho de Jesus não há nenhum dos dois. O evangelho do Senhor não veio saciar o desejo de milagres. Não, quem disse? A gente não vive de milagre, não, irmão. A gente vive de fé. A gente não vive de milagre, não. Vivemos de fé. O justo viverá pela fé. O evangelho não veio para responder às suas questões filosóficas, nem os seus porquês. Sabia disso? Eu não. Não veio para responder os porquês do coração humano. O evangelho veio de um carpinteiro lá da Galileia. Sinais, eles satisfazem o coração, satisfazem o físico. Sabedoria satisfaz a razão, mas é Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, que nos faz nascer da água e do Espírito, que traz comunhão com Deus Pai. Eu e você, pecadores, podemos ter comunhão com Deus Pai através do sacrifício de Jesus. Gregos e judeus, pensamentos que querem respostas filosóficas e respostas do coração, e os judeus querem sinais. Sabia, como eu disse há pouco, ainda estão tão presentes, está presente até em pessoas que vêm para a igreja, esse tipo de pensamento, sabia? Tem gente que vem para a igreja e dizendo assim: eu vou lá na sua igreja, mas eu só vou continuar indo à sua igreja, ou só vou ir em qualquer igreja evangélica, se Deus fizer. Se Deus curar o meu filho, se Deus curar minha filha, se Deus resolver o meu problema, se Deus resolver o meu problema financeiro, aí sim, aí eu vou para a igreja. Sabe o que é isso? Isso é pensamento semelhante ao pensamento judeu. Quer ver um milagre, quer ver uma intervenção. Quem sabe você chegou aqui nessa noite pensando assim: não, eu estou indo para a igreja, mas eu quero ver alguma coisa, eu quero sentir, que tem um arrepio. Só se for do frio, velho. A gente não vive de arrepio. Não. Esse é o tipo de pensamento judeu que ainda hoje impera no coração das pessoas. Só que, entendam bem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que não é nada disso. Se você está pensando dessa forma, para você o evangelho vai ser realmente uma verdadeira loucura.
uma loucura, onde Cristo crucificado, onde Cristo Jesus, o Senhor, se tornou servo, tornou um servo sofredor, se humilhou diante das pessoas, passou a vergonha da cruz, mas tudo isso foi por amor, para que eu e você nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Pastor, para o judeu isso é loucura, não dá para entender. Eu até concordo, a princípio, com esse pensamento, porque o judeu esperava o quê? Qual era a espera deles? Um libertador, um Messias, que viesse sentado no seu cavalo preto ou branco, mas que liderasse Israel em uma guerra santa contra os romanos opressores. Era dessa forma que o judeu esperava o Messias. Foi dessa forma que Jesus... Foi não, irmão. Nem no cavalo ele montou no jumentinho. Entrou em Jerusalém, no jumentinho. Olha que simplicidade. Olha a simplicidade. Dessa forma. Mas eles esperavam o quê? Um general puxasse a espada. Não, irmão. Jesus entregou o seu amor. Jesus entregou o seu amor. Eles queriam sinais. Por que eles pediam sinais? Porque para eles, na espera deles, o Filho de Deus, o Messias, tinha aberto o mar vermelho, concorda comigo? Tinha aberto o mar vermelho, tinha dado ordem a um anjo, e um anjo derrotou 185 mil soldados sírios. Deus tinha provido o maná durante 40 anos, era uma coluna de fogo durante a noite, era uma nuvem durante o dia. Esse era Yahvé, esse era o Deus. Como o Messias viria como um carpinteiro, como viria nascer em Belém da Judéia, como isso pode acontecer? Sabe por quê? Porque o Evangelho veio para confundir esses que queriam sinais. O Evangelho ele vai trazer relacionamento de você com Deus. É por, irmão, sinal, milagre não prende a fé de ninguém. Não vai. Porque uma hora vamos passar por lutas. Uma hora nós vamos orar e a resposta não virá como a gente quer. Uma hora a gente vai orar: Senhor, cura. Senhor, faz. Senhor, mostra. Senhor, abre a porta. E não vai abrir porta, não vai ter milagre. O Senhor não vai mostrar. Deus vai permanecer em silêncio. E se a minha fé está baseada em sinais, quando os sinais não chegam, o que acontece? Essa pessoa se revolta contra Deus. Se revolta contra Deus. Como é que pode? Eu vou tanto para a igreja, eu dou até dízimo, eu dou até oferta. E Deus não fez? Como é que pode? Esse é o pensamento dos sinais. Esse é um pensamento judeu. Esse é o pensamento que impera ainda na vida das pessoas. É por isso que a nossa fé não está nos sinais. Se Deus fizer, Ele é Deus, eu creio que Ele faz. Mas se Ele fizer ou não fizer, eu vou continuar sendo dizimista, ofertante, vou continuar louvando. Se Deus mover, eu continuo adorando. Se Ele não mover, mesmo na prova, eu continuo dizendo que Ele é o meu Senhor, que eu amo Jesus, que eu amo esse Evangelho, porque esse Evangelho vai me levar para o céu. Esse Jesus vai levar para o céu. Não são as boas obras, não é ser uma boa pessoa que leva para o céu, não é ser um religioso, dizimista, ofertante, mas é quem nasceu da água e do Espírito de Deus. O que leva você para o céu, filho, é Jesus. Aplauda Ele. É Jesus. Mas como para um judeu, um carpinteiro da Galileia, que nem emprego fixo tinha? Jesus tinha emprego fixo? Não. Que andava em cidade, pregando não o evangelho da libertação de Roma, mas pregando o amor. Olha só. A lei de Moisés, Jesus cumpriu toda ela. Mas ele não falava da lei, falava de amor. Lembra? A mulher pega em flagrante adultério. A lei diz é para ser apedrejada. A lei diz que é para ser apedrejada. Mas não era só a mulher, né? Era a mulher e o cara. Só que tiraram o homem da parada. Está aqui. A lei diz isso. O que é que o senhor vai dizer? Aí Jesus ficou, meu Deus do céu. Olha, agora ninguém registrou o que Jesus escreveu. Ninguém registrou o que Jesus escreveu. Ninguém. Tanta gente registrando, né? Tudo. Ele escreve lá de boa. Qual é a sua resposta? Mestre.
Aí Jesus, imagino eu, nem olhando para aqueles homens. Aquele que não tiver pecado, pode largar o primeiro cesto na cabeça dela. Aquele que não tem pecado, vá. Ele falou sobre lei? Não. Falou sobre amor. Quem não tiver pecado, pode jogar. Pode ir. Todos foram, do mais velho ao mais novo. Quando estava só Jesus e ela, filho, onde estão os teus acusadores? Onde estão aquele que pediu para mim cumprir a lei? Cadê? Ele descumpriu a lei? Não, ele não descumpriu não. Ele só deu a alternativa do amor. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Olha o amor, olha o Jesus que nós servimos. Olha esse Jesus. Eu também não te condeno. Vá, filha, agora mude de vida. Mude de vida, porque o evangelho é mudança de vida. Se você está na igreja há um mês, há um ano, há 3 meses, há 30 anos, há 40, há 20 anos, há 42 anos, se não teve mudança na sua vida, está na hora de você rever o seu evangelho. Porque se não teve mudança de vida, você não se converteu a Jesus. Se você não mudou de vida pelo poder da palavra, não é pela sua força, é pelo poder da palavra. Irmão, todo dia não, né? Todo dia não. Dia sim, dia não, quase, tem culto aqui na igreja. E a gente libera palavras. E se a palavra não está chegando no seu coração e não está tendo mudança, não é o problema da palavra, é o problema meu e seu que a gente não está se permitindo mudar. Como é que o evangelho diz que chegou na vida e não há transformação? O evangelho de Jesus transforma. O evangelho de Jesus muda. O evangelho de Jesus Cristo é esperança, boas novas, mudança de vida, comunhão com Deus. Você é um marido melhor, um filho melhor, um patrão melhor, um empregado melhor. Tudo na nossa vida melhora. Por quê? Vivemos através dos princípios da palavra de Deus. Mas os judeus pedem o quê? Um sinal. Os judeus pedem um sinal. Como é que eles diziam assim, como é que a gente vai confiar nesse carpinteiro que nem emprego tem, que sai por aí pregando uma palavra de mudança, uma palavra de amor? Na verdade eles queriam, sabe o quê? Prova, velho. Prova. A maior prova de amor Deus já entregou, filho. A maior prova de amor Deus já entregou. É por isso que nós não baseamos a nossa fé nos sinais. Os sinais. Nossa fé está baseada em relacionamento. É amor, é relacionamento, é comunhão, é transformação, não por força, mas pelo poder da palavra. Os judeus pedem um sinal. Diga assim, sinal. Eles pedem um sinal. Tudo bem. Não tem sinal. Paulo está dizendo assim, não tem sinal. Os gregos, eles vão pedir o quê? Uma palavra de sabedoria. Diga assim, os gregos buscam sabedoria. Os gregos buscam sabedoria. Tem gente que vive nessa vertente até hoje. Não, eu quero uma prova aqui, ó, porque a palavra de Deus diz, porque a Bíblia está dizendo aqui, e eu quero que me responda o que foi que Jesus escreveu lá no chão. Pastor, eu quero que o senhor me diga, quero ver se o senhor é bom mesmo, eu quero que o senhor responda a pergunta. Já foi, irmão, porque eu não vou responder. Já foi. Não, pastor, porque a teologia está dizendo, não estou nem aí para a teologia, eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Sabe o que Paulo está dizendo? Que não é pela palavra de sabedoria, é pelo poder de Deus, é o evangelho. Para o grego é uma loucura, para o judeu é uma insensatez. Mas para nós é poder de Deus. Não só para... Tem gente que diz assim, não, só vou para a igreja, só vou na rede, na nossa rede, se o líder responder aqui. Que é isso? Isso é pensamento judeu. Desculpe, pensamento grego, quero saber palavra de sabedoria. Não, se Deus ele respondeu os anseios do meu coração. Se Deus respondeu os anseios do meu coração, aí eu vou. Quem disse que Deus ele tem a obrigação de responder?
A palavra vai ser revelada de acordo com a sua busca. A palavra será revelada de acordo com a sua busca. Não, pastor, mas eu acho. Não é o que eu acho, nem o que você acha, filho. É o que a palavra de Deus diz. Acabou. Acabou. Aí, não, vê só, virou tão teólogo, quer tanto a razão, ó, vê só, e não despreza, a gente não despreza, só um parêntese aqui, só um parêntese. A fé sem razão não tem como, não existe fé sem razão. Mas eu tenho que entender que tem que haver um equilíbrio, e a minha fé, realmente a minha fé, ela vai ser maior do que a minha razão, porque eu vou dar o passo, velho, sem enxergar, eu vou dar o passo e quem vai colocar embaixo, quem vai colocar o degrau é Deus. Em tudo na nossa vida. Ah, não, vou dar um pulo, vou dar um mortal aqui, vou dar um jump aqui. Vou lascar minha cara aqui, velho. Porque o anjo não vai segurar não, porque isso é lógica. Não é não? Mas a minha fé me diz assim, não, eu vou dar um passo no que diz respeito, por exemplo, a entrega do meu dízimo, porque é um princípio, Deus diz que não vai faltar. Eu vou dar um passo de fé na minha empresa, vou fazer um investimento, Senhor, me ajuda, me orienta, que eu faça a escolha correta, e eu vou, mas eu vou, meu irmão, é desse jeito. Ah não, eu quero que Deus, foi um menino que me perguntou, eu quero que Deus transforme um triângulo em círculo. Eu olhei para cá e disse assim, é doido. Como? Vai não, filho, vai não, porque Deus não está para isso não. Você acha que Deus está para isso, para responder às indagações do seu coração? Não, pastor, mas eu quero. Isso é pensamento grego, querido. Aí está tão ligado na teologia, está tão ligado na resposta, que vem para a igreja e nem é tocado mais por uma adoração. Nem é tocado mais por uma adoração. Escuta um louvor, é a mesma coisa que ouvir uma música secular, porque o coração está calcificado. Meu irmão, Jesus quer quebrar hoje essa pedra, para que você volte a ter intimidade com Ele, que não depende das respostas, porque não vai depender daquilo que você está pensando, querido. É relacionamento, é você chegar e entrar no esconderijo do Altíssimo, ser ministrado por uma palavra, você entrar no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo, sabe o que é? É o seu lugar com Deus, é o seu tempo com Deus, amém? É lá você ser ministrado pelo Espírito de Deus, lá você se quebrantar, e lá derramar uma lágrima, sem ninguém ver, tá certo? Sem ninguém ver, derramar uma lágrima, você dizer assim, Jesus, transforma a minha vida, Jesus, transforma meu coração, como é bom te sentir de novo. Mas eu acabei de dizer que não é por sentimento. Como você está dizendo agora sobre sentir? Estou dizendo você e Deus, o transformar na sua vida, o trabalhar, a sua experiência, vai ser baseado nisso? Não, é na fé, mas também tem esse toque do Espírito no nosso coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uns pedem um sinal, outros pedem uma resposta sábia. Uns querem resposta, outros querem sinais. Sabe o que é que você precisa hoje? Você não precisa de um sinal. Você não precisa de uma resposta filosófica aos seus pensamentos. Sabe o que você precisa? De uma palavra que sai da boca de Deus, para sustentar você nesse mês de setembro, para sustentar você nessa semana. Nós precisamos de uma palavra que sai da boca de Deus, que nos dá vida, que nos dá ânimo, que nos dá paz. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! É isso! Meu Deus! É isso que a gente precisa! É de uma palavra que sai da boca do nosso Deus! Aleluia! Uma palavra te sustenta, o sinal não. Uma palavra te sustenta, as respostas aos seus pensamentos, indagações, não. Uma palavra muda a sua história. Meu Deus! Uma palavra muda a nossa história! Ai, irmão, milagre é muito bom, irmão. Claro, milagre é muito bom. Sinais são muito bons, respostas são muito boas. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Para o judeu é uma loucura. Para o grego é uma insensatez. Mas a verdade é que esse evangelho é poderoso. Esse evangelho transforma. Pega um mentiroso e o cara deixa a mentira e fala a verdade. Olha, meu Deus. Pega um cara que era um pornográfico, um adulto, ele transforma em um homem fiel. Pega um bandido e transforma num homem de bem, de família. É o evangelho. É o evangelho.
É Jesus que chegou na vida. É um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. O apóstolo vai escrever uma carta à igreja em Corinto. A igreja em Corinto, olha, sabe o que estava acontecendo? Sabe qual era a real da igreja em Corinto? A real da igreja era que os caras estavam recebendo os pregadores que falavam de filosofia. Estavam recebendo os pregadores que falavam do judaísmo. Aí Paulo vai escrever uma carta para a igreja, orientando eles que não é nenhum dos dois. Não, é Cristo crucificado. Esses que estão... Meu irmão, se você veio aqui e ouviu uma palavra bonita de sabedoria, logo agora comigo pregando, velho, já foi. Já era. Eu não tenho palavra bonita não, eu tenho palavra de vida. Não se trata de uma performance, trata-se de uma palavra de vitória para a sua vida. Aleluia! Você não veio ouvir uma pregação bonita, não, você veio aqui e recebeu uma... Irmão, sabe o que eu tenho? Eu só tenho isso para você. Uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo, uma palavra de mudança, é isso que eu tenho. Eu tenho uma palavra. Mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, ó. A igreja de Corinto. Vocês estão ouvindo só o evangelho de sinais, um evangelho que prega sabedoria. Não, não é isso não. O evangelho é Jesus Cristo na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Seja grego ou seja judeu, nós pregamos um Cristo, nós pregamos uma cruz vazia, nós pregamos um sacrifício, nós pregamos o evangelho de entrega, pregamos o evangelho de transformação, aleluia. Aí Paulo vai dizer no mesmo Coríntios, 1 Coríntios 11, antes de tomar da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Lembra? Está na hora de nós examinarmos o nosso coração. Cuidado, querido, cuidado. Cuidado com muita coisa que estão se dizendo aí, está se dizendo aí pela internet. Muita coisa estão dizendo na rede social. Cuidado, muito cuidado com pregadores de um falso evangelho. Com um pastor que nunca apacentou uma ovelha sequer na vida. Não, minha igreja é espalhada pelo mundo. Totalmente diferente. Que a palavra vai dizer assim, Tiago, não deixe de reunir como igreja. Bom, então não tem que ter. Claro que tem. Cuidado. Muito cuidado. Paulo, Atos 17. Atos 17. Paulo, ele vem de Bereia, vem de Éfeso, agora ele chega em Atenas. Aí Paulo em Atenas vai começar a pregar o evangelho. Ó, Paulo em Atenas. Ó, deixa eu dizer para você. Paulo, um homem que falava vários idiomas. Um homem que sentou aos pés da escola teológica mais cara e da escola teológica mais elitizada de Israel. Era a escola de Gamaliel. Paulo foi ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo estava sendo preparado. Paulo ele já era um dos 70 do Sinédrio. Ou seja, uma dos 70 autoridade religiosa e também civil de Israel. Paulo foi o homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento, para mim e para você hoje. Era, meu irmão, a sabedoria do homem, o entendimento, a vivência. Tudo bem que era um cara meio difícil de relacionamento, mas tudo bem, deixa isso para lá. Não está no tema agora da pregação. Esse era Paulo. Aí ele vai chegar em Atenas. Chega onde? Em Atenas, capital do mundo do conhecimento. Olha só. Aí começa a pregar nas sinagogas. A pregação, o poder da pregação vai passando de pessoa em pessoa. Aí os religiosos, os judeus e de outras religiões vão dizer assim: quem é você? Quem é você que está aqui? Fazendo uma arruaça aqui em Atenas. Ele disse: não sou ninguém não. Mas nós queremos ouvir. Aí é interessante essa passagem, você vai entender. Atos 17, Paulo está andando na rua de Atenas. E ele vai ver tantos deuses, vai ver tantos altares. E Paulo vai chegar no Areópago, um lugar onde
E agora, deixa eu ver se eu consigo falar. Areopagitas. Eram os caras que ficavam lá, pregando o que eles queriam. Está entendendo? Qualquer tipo de religião, qualquer tipo de filosofia, chegavam lá no Areópago, e aí os caras, chamados Areopagitas, os caras diz a história que eles até moravam, alguns moravam lá próximo. Porque era constante os debates filosóficos, religiosos. E aí chegou Paulo. Aí ele vai chegar lá, vai começar a pregar o evangelho. Aí vão dizer assim, o que é que você está falando? O que é que você está dizendo aí? Aí diz assim, irmãos atenienses, olha a sabedoria de Paulo. Andei pela cidade de vocês e vi que vocês são muito religiosos. E vi que vocês falam muito de religião, vi que vocês são muito sábios. Tem vários altares, mas eu observei uma coisa. Quando eu passei pelas ruas, eu vi que você tem um altar de nome assim, ao Deus desconhecido. Vocês estão falando de tantos deuses, de tantas religiões, estão falando disso, daquilo outro, mas o que eu trago para vocês é esse que vocês não conhecem. O que eu trago para vocês é esse que vocês levantaram até um altar dizendo assim, ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido é o que eu falo para vocês. Chama-se Jesus Cristo, que nasceu lá em Belém da Judéia, que teve uma vida de servo sofredor e que foi colocado na cruz do Calvário pelos pregos romanos, morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. E esse é o evangelho, essa é a mensagem que eu trago para você. O Deus desconhecido, ele morreu na cruz, mas está vivo, porque ressuscitou o terceiro dia. Ele deseja transformar a vida de vocês. Essa é a palavra. É uma loucura para vocês, mas é o poder de Deus, se vocês abrirem o coração e tiverem relacionamento com Ele. Esse é o poder de Deus. O cara chega, ele não está nem aí para os questionamentos filosóficos. Não está nem aí. Porque filosofia é questionar a religião. Religião. Porque a teologia, para com isso, velho. O negócio é o Deus desconhecido. O negócio é Jesus, aquele que se fez carne e que habitou entre nós. Essa é a palavra. Essa é a palavra. É tão interessante que eu botei um nome aqui que eu estava lendo sobre ele. Aristides de Atenas, século II. Cristão grego do segundo século, ele dizia o seguinte: em todas as ruas de Corinto se acha algum suposto sábio que tinha as soluções para o problema do mundo. Século II, Aristides de Atenas vai dizer assim: nas ruas de Corinto também tem tanto sábio, tem tanto Deus, tem tanta pessoa que tem aí a fórmula mágica para resolver os problemas do mundo. E tem gente, aí vê só, olha o paralelo. E tem gente que diz assim, eu só vou para a igreja se Deus resolver o meu problema. Sinal, pensamento grego. Desculpe, pensamento judeu. Pensamento judaico. Só vou se resolver o meu problema. Querido, resolver problema é muito fácil para Jesus, sim ou não? É. Mas quem tem experiência com Ele, até no problema, vai dizer assim, Senhor, seja louvado o teu nome. Eu vou colocar Deus à prova. No que diz respeito, se eu tenho que fazer, se eu tenho que agir. Não, meu irmão. Não. A verdade é que passaram-se... Vamos lá, século II, a gente está no século XXI, faz a conta aí, passaram 19 séculos. A gente está vivendo a mesma coisa. Só que hoje, vê só, presta atenção. Saiu das ruas e foi para as redes sociais. Hoje tem alguém com solução para tudo. Emagrecimento rápido em 30 dias. Hoje tem solução para tudo. Resolva o seu problema da sua empresa em 30 dias. Faça isso, fórmula mágica. Resolva o problema do seu casamento. Misericórdia, está parecendo Não, deixa eu falar. Resolva. Mas você entendeu que tem gente hoje fazendo tudo isso? Aí tem pessoas que dizem assim, só vou para Jesus se resolver. Não, filho. Não é desse jeito. O convite é para você vir a Jesus, para que você tenha um propósito de vida.
É você vir para Jesus, para que você tenha satisfação no seu coração. É vir para Jesus para que você possa dizer assim: estava com o coração tão pesado, entreguei minha vida para Jesus, o pastor orou e na hora saiu um peso dos meus ombros, saiu um peso do meu coração. Quem aqui tem essa experiência pode dizer assim: aconteceu comigo? Esse é o Evangelho. Jesus, outras palavras, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos... O Evangelho é para trazer alívio para você. Meu Deus, o Evangelho é para trazer alívio. O Evangelho é para trazer, depois do alívio, o descanso. Pastor, deixei minha casa um caos. Sai de casa brigado com meu marido, ou sai de casa brigado com minha esposa, ou com meus filhos, ou com meus pais, sei lá. É o exemplo. Sai de casa, está um caos. Mas eu quero esse Jesus. Meu casamento não tem mais jeito, não tem jeito não, pastor. Não dá mais não. Já fiz até os métodos. Não tem mais jeito. Tem sim, deixa Jesus entrar no seu casamento, deixa Jesus entrar na sua vida. Deixa o Evangelho, deixa a transformação de Deus chegar e as mudanças acontecerem aos pouquinhos. A compreensão chegar, o perdão chegar. É desse jeito. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra da cruz. Loucura para o grego, loucura para os judeus, insensatez para o grego. Mas para mim, para você é poder de Deus. Esse poder, esse dínamos, esse poder ativador, que vai reativar a alegria na sua vida, que vai ser um dínamos no seu negócio, que vai ser um dínamos no seu casamento, que vai ser um dínamos no relacionamento com o seu filho, que vai ser um dínamos que vai ser um relacionamento com o seu pai, que vai ser um poder ativador. Jesus, Evangelho, vai te dar ânimo. Te dá ânimo. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus. A igreja me transformou. Não foi a igreja não. A igreja foi só a porta de entrada para o seu relacionamento com Deus. Então não diga que foi a igreja. Mas a igreja tem uma grande importância, porque aqui você ouve a palavra. Aqui você ouve a palavra. Essa mudança, essa transformação, esse Jesus, esse é o Evangelho. Vixe. Esse é o Evangelho. Fica quietinho aqui. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra da cruz. Essa é a palavra da cruz. Aquele que realmente vai salvar a sua vida. Como, pastor? Pelo poder do Evangelho. Vai salvar a sua vida emocional, a sua vida espiritual. É Jesus quem vai equilibrar a sua mente. É o Evangelho que vai chegar e fazer uma transformação na sua forma de pensar, que você vai cuidar do seu corpo físico. Que você vai cuidar do seu corpo. Você vai entender que você é templo do Espírito Santo. Você precisa cuidar bem do seu corpo físico. Não é por estética, não, é por saúde e por honra a Deus. E por honra a Deus. É Ele quem vai equilibrar a sua mente, é Ele quem vai equilibrar suas finanças. É o Evangelho que vai tirar você do caos. É Jesus que vai tirar o medo da depressão. É Jesus quem vai te tirar do pânico. É Jesus, porque Ele é o Messias, Ele é o transformador. Não tem uma palavra para trazer sinal, mas tem uma palavra para mudança. Não tem uma palavra para responder os seus indagos filosóficos, mas tem uma palavra de mudança. Tem uma palavra de vida. Tem uma palavra de esperança. Tem uma palavra de restauração. Sabe qual é a palavra? Jesus vive. Fique de pé para a gente adorar.